no Facebook. Caraca, isso é importante, hein, mano? Eu nada. O Val que conseguiu armar esse campo de guerra, rapaz. Toda a culpa e a responsabilidade fica por conta do Val. Bom, então vamos lá de novo. Pode ser? Ok, Val? Agora eu recebi o informe do Face que estamos ao vivo. Bom, de novo, desculpa pelo pequeno atraso. A ideia da live é fazer a divulgação de algo que não é muito comum hoje em dia, um pouco de literatura. Não sei, né? O Paulinho é a pessoa mais gabaritada academicamente, né? Tem títulos para defender a literatura brasileira, né? É ele que pode dizer se chama isso de literatura ou não. Mas, de qualquer forma, apresento aqui um pequeno filho para sair, já começar pelo clichê, já começar apanhando do clichê. Não é? Uma antologia de crônicas, alguns contos, algumas confissões, alguns poemas e alguns textos que é uma profusão de crônica e poema, né? Essa parte, o meu amigo de longa data, já Benê, ele consegue explicar melhor porque é uma das agruras do Benê para com os textos que eu escrevo. Comigo agora? Então, a obra ela é composta por meio de 3 eixos. Embora muitos textos tenham um mote, às vezes amoroso, às vezes um pouco até mais quente do que um amoroso, eu diria que a discussão está na relação entre nós, conosco mesmo, o indivíduo frente a frente de si mesmo, o indivíduo frente a frente com o outro, né? A relação de alteridade que é tão delicada, ainda mais nos tempos atuais, né? E a nossa relação com o divino, com o que nos transcende, né? Com o nosso limite. Então parece que são as 3 barreiras que a gente tem que enfrentar um pouco durante a nossa existência, né? O nosso limite das nossas vontades, o limite que o outro nos impõe, o limite que a própria vida acaba nos colocando. Mas nunca é esse, propriamente, o tema dos textos, né? É sempre subjacente a isso, não é? Porque senão eu ia ter que competir com Jean-Paul Sartre, né? Aí não ia dar certo, aí não ia ter o que fazer, né? Aí ia ser muito doído. Bom, apresentei, então vou apresentar agora. Antes de apresentar... Aliás, já apresentei, desculpa, estou enrolado, estou tenso. O Dan, você conseguiu falar com o Dan? Ele está mandando mensagem, beleza. Desculpa, gente. O colega Dan, que é muito caro ao meu coração e creio que será o coração de todos. Quem já o conhece sabe o que quer dizer a sensibilidade e a gentileza do Dan, né, e a doçura. Bom, deixa eu apresentar então meus amigos, minha amiga de longuíssima data, a Gabi, a gente fruto de uma mesma terra, do litoral paulista de Itanhaém. A gente ganha pelo menos o título de segunda cidade mais velha, né, Gabi? Lá em Itanhaém. Exatamente. Tem a discussão de qual é a primeira, mas ninguém discute qual é a terceira, né? Temos esse mérito de termos sobrevivido à saída, né? Somos filhos fugitivos. Então, como passo em alguns textos, como está até na própria capa, muito bem feita pela editora, né? Achei de uma delicadeza incrível, né? O mar, para mim, para Dorival Caymmi, é uma grandeza gigantesca. Fala um pouco, se apresente aí, Gabi. Fale mal de mim, por favor. Nós somos de uma relação já de quase 2 décadas, né? Então, é bastante tempo em minha perspectiva sobre, vamos ser chiques assim, o autor. Então, eu acho que assim, foi uma surpresa depois desses anos todos, a gente se reconectar
e começar com o assunto do livro. Foi assim uma surpresa, porque quando a gente era mais jovem e o que o Rudimar falava, o que ele escrevia, era uma coisa assim muito mais assim, ou sabichão. Então agora ter essa perspectiva do rapaz que está conversando sobre si mesmo, conversando sobre o meio, foi muito interessante, assim. Foi, na verdade, foi renovador para quem estava muito tempo sem se ver, porque a gente ficou quase 13 anos sem se falar, e o livro que foi o mote da retomada. Então, foi muito interessante, foi muito legal, assim, ver essa transformação do discurso de um amigo, né? Foi super massa, muito bacana. E Poxa, eu sou uma telespectadora, sem muitos cunhos literários, mas ha sido assim, dessa transformação do Rudimar desde, acho que, os 17 anos. Por aí, tem uns 5 anos já isso, né? Você errou aí falando em décadas, mas nesse tempo muita coisa aconteceu. O Gabi é uma pessoa responsável, né? Eu fiz alguns textos, ela fez um ser humano, né? Eu ainda não tenho essa maturidade, né, para conseguir fazer esse tipo de poema, né? Mas, pô, obrigado, te devo uns R$1.000 aí pelos elogios caros. Sim, depois Bom, eu te passo a conta. fechado. Na ordem, então, eu vou apresentar o Paulinho, uma vez apelidei Paulinho, Boca de Cantor, muito gentilmente, porque foi uma grande descoberta artística, não sabia, Paulinho canta pra caceta e toca um bom violão, né? A gente foi colega de trabalho, primeiramente, né? Paulinho me ajudou bastante quando eu comecei a dar aula, assisti algumas aulas do Paulinho para tentar saber como levar o público, mas como você está vendo, não foi tão fácil assim para mim, né? Essa coisa de público, mesmo só com 2 câmeras, já está sendo um pouco tenso, né? Paulinho, um gigantesco entendedor de literatura brasileira. E, bom, se apresente aí, Paulinho. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, Rudimar, o convite, né, o privilégio de estar aqui esta noite para discutir literatura, e você me perguntou se, afinal de contas, era literatura que você fazia, e evidentemente que é. Como assim? É literatura e boa literatura. Então, me agrada muito estar aqui essa noite discutindo aspectos que são da minha vida profissional, mas, antes de mais nada, da minha vida como um leitor amador, no sentido de que ama ler e que ama esse olhar especial que a literatura é capaz de registrar. Portanto, eu que agradeço mais uma vez o privilégio desse convite e o privilégio de estar aqui na companhia do Benê, que era um cara, eu estava falando um pouco antes, que eu olhava de longe, assim, como aquele professor, tipo, que um dia eu quero ser, sabe? Um dia eu vou chegar nesse patamar. Eu sei que está longe ainda, mas a gente vai caminhando aos poucos. Muito obrigado, gente. E obrigado também pela companhia da Gabriela, que eu estou conhecendo hoje. Valeu. Vamos lá. Obrigadaço. Devo mais. Assim, se chegar no Benê, eu vou ter que vender os rins para conseguir pagar os elogios aí que vocês estão me dando. Mas muito obrigado, Paulinho, e agradeço demais. E, de novo, como eu falei pelo WhatsApp, desculpa pela tortura de te fazer ler às pressas o livro, né? Foi tudo muito às pressas, né? A questão da live, a pandemia e como fazer, e meu pânico. Descobri que já tem uma patologia nova aí, chama camerofobia, né? Eu sou um camerofóbico, a boca seca, a sudorese vem, meu desgrama. Mas Dá para escrever uma poesia sobre isso. é boa, boa. Mas já tem, cara. Já tem obras que transmitem essa minha dor. Bom, vou passar para o Benê. Benê, me faltam algumas palavras para conseguir definir. Como eu já disse uma vez, não sei se em particular ou em público, o Benê muitas das vezes foi meu irmão mais velho, às vezes assume o papel de pai, né? Me dando conselhos, me dando broncas e às vezes me dando afeto também, né? Porque o Benê, para quem o conhece, sabe que ele é afetuoso como Trator em movimento. Exato, um trator em movimento, né? Mas é uma das personalidades mais impactantes, diria assim, né? Não tem como alguém ter pegado o ônibus com o Benê e não lembrar que pegou o ônibus com o Benê. Né? Benê, colega de longa data, como Paulinho, conheci por meio do trabalho, né? Mas o mundo do trabalho às vezes invade o mundo pessoal e
tive o prazer e o orgulho de carregar o Benê para minha vida pessoal. O Benê, ele foi o mais culpado, tá, gente? Para caso, né, você pense no Procon e me processar por propaganda enganosa, né, da obra, o Benê, ele teve aí sim, Paulinho, o castigo, né? Porque depois de muitas broncas, não é, para fazer o livro, que eu tomei coragem, que coragem para essas coisas é uma coisa muito cara para mim. Quem me conhece um pouco sabe como eu odeio estar no centro de uma exposição, mas vamos seguir. O Benê, ele fez uma grande preleção para mim dos textos inicialmente, né? E leu 4 vezes antes da obra estar pronta, né? Ele vai ter que ler a 5ª, porque agora está no papel, ele vai ter que fazer essa manobra, né? E me deixou avisado que se eu pedisse para ele ler a próxima vez o PDF, ele iria me bloquear no WhatsApp, no Facebook, né? Bom, passo a palavra aí, Benê. Se apresente, por favor. Bom, boa noite para todos. É um prazer estar aqui. E quando eu digo que é um prazer estar aqui, é um prazer mesmo. Eu confesso que eu sou um dos principais cúmplices do Rudimar nessa empreitada, né? Mas digamos que é uma cumplicidade boa, né? Eu insisti para que ele publicasse. E aí uma coisa que eu nunca vou perdoar no Rudimar, ele me fez ler várias vezes os originais, né? E as trocas de mensagens nossas em cima dessas leituras talvez seja um dia liberado, mas como, obviamente, vamos dizer que se fosse transformado num filme, seria proibido para menores de 18 anos. E a ministra Damares certamente tentaria banir, né? Pelas expressões muito pouco airosas que você pode encontrar, né, nesses diálogos, né? Mas, na verdade, só os amigos têm a liberdade de xingar uns aos outros, né? Só os grandes amigos têm essa liberdade de xingar, de falar as verdades, né? Onde eu achei... Assim, eu sou um diletante da literatura, eu sou um historiador de formação, mas eu sou uma pessoa apaixonada pela literatura, até porque eu acredito que sem literatura não existe nada no mundo, né? Eu acho que o mundo seria... A gente já vive num mundo que não precisa explicar as razões, nós vamos viver num mundo muito ruim. Você já vai explicar as razões, né? Daqui a pouco você já vai explicar as razões. Eu costumo explicar as coisas. É coisa de professor, né? Então, eu não preciso nem explicar por quê. Se não tivesse arte, literatura, né, música, o mundo seria pior ainda, né? Uma coisa que eu brincava com alguns amigos há uns anos atrás, e eu acredito nisso cada vez mais, só a arte nos separa da barbárie, né? A única maneira de enfrentar o fascismo, obviamente, é a arte. A outra é uma use, mas isso depois a gente discute, tá bom? E eu tenho um grande prazer de estar aqui colaborando aí nessa live. Eu espero que o livro do Rudimar é um livro realmente muito bom, né? Na minha posição de leitor diletante, eu digo que é um excelente livro. E eu gostaria que todos comprassem. Não, eu não tenho nenhuma comissão no livro, mas o Rudimar tem um compromisso de preparar um almoço depois da pandemia, se houver vida inteligente até lá, tá? Assim, entre outros grandes talentos do Rudimar, além de um grande poeta, é um excelente cozinheiro, né? E isso não é qualquer coisa, é uma arte que eu admiro muito nas pessoas, até porque eu não sei nem fazer um omelete. É isso. Valeu, Benê. Os nossos acordos comerciais, gente, entre mim e o Benê, eles existem. Pelas minhas contas, são 3 favadas que eu estou devendo e 2 joelhos de porco. É claro, para quem não conhece, o Benê, ele não é adepto a nenhum tipo de bebida alcoólica, né? O ópio dele é a tubaína quando fica quente, né? Aí a tubaína quente, como ele já disse... Eu parei com isso, eu tô ficando velho, é bom a gente parar com essas coisas muito fortes, tá? Beleza. Estou na fase de suco de uva e iogurte natural. Beleza. O Dan, eu acho que entrou já, né? Já entrou, está aqui. Está aí. Então vou apresentar o Dan. O Dan, eu acho que o Dan, sei lá se faz sentido apresentar o Dan, né? O Dan, uma das personalidades de todos aqui, foi, em ordem cronológica, foi a pessoa que eu conheci por último. E é um prazer, também veio por um contato mais ou menos do mundo profissional. E, bom, não preciso nem falar da simpatia, de como o Dan é uma pessoa afetuosa e sensível artisticamente. Isso daí, na hora que ele der um oi, todo mundo que não o conhece vai concordar.
Mas o que eu posso dizer do Dan? Um biólogo de formação, professor de biologia, mas isso é um detalhe. É um detalhe porque, bom, o que ele faz cantando Sinatra não está escrito. Para vocês que já viram alguns dos vídeos de Benê gravou, a Gabi gravou, o Paulinho eu não consegui ainda, né? Um vídeo dele lendo algum trecho de um texto, né? O dele já gravou alguns. E a vida que ele deu ao texto fica indescritível em palavras. Só espero a vacina sair logo para poder te dar um abraço, para demonstrar beleza que foi a sua leitura. Mas, bom, Dan, passo a palavra para você se apresentar devidamente. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Benê, Gabriela, que eu não conheço, estou vendo agora. Paulinho, que saudade. Tudo bom? Tá ouvindo? Tô ouvindo, só não tô te vendo, mas eu acho que na exibição deve estar normal. Eu estou vendo, e ele está aparecendo na exibição. Tá vendo, né, Benê? Segue o barco, Dan. Só para mim travou, segue o barco. Segue, né? Então, o que eu tenho para falar? É que o Rudimar é um amigo, eu diria, recente, né, Rudimar? É uma coisa recente. Só que a gente conseguiu, primeiro no trabalho, né? Eu fui trabalhar com ele e por meio desse contato com o Benê, eu tive contatos mais chegados com pessoas assim que eu admiro profundamente, como o Benê, por exemplo, né? Que o Benê eu conhecia também de contato profissional e, de repente, eu tive a oportunidade de conhecer e ver mais de perto e admirar. Então, a gente tem que fazer agradecimento a esse nosso contato. E hoje em dia, a gente conversa sobre tantas e tantas e tão diversas coisas, não é, Rudimar? Que parece que nós somos amigos assim há muito tempo, né? Parece que eu sou teu amigo desde que eu te vi nascer, né? Porque eu sou bem mais velho desde que eu te vi nascer. E aí a gente foi se conhecendo, assim, né? Você foi vendo meu lado profissional, e aí nas nossas conversas, né, Benê? Nos nossos cafés, nos nossos almoços, a gente foi... Filmes. Oi? Os nossos filmes, lembra? Pois é... debates e etc., a gente foi vendo, assim, o quanto eu, apesar de ser biólogo, né, eu sempre, na verdade, eu fugi de um cursinho para letras, né, e depois eu resolvi fazer biologia, porque acho que a biologia juntava mais coisas que me interessavam. E eu sempre gostei de poesia, minha mãe... sempre recitava poesias muito relacionadas com a vida dela, acho que isso foi me influenciando, né? Então, agora, eu disse para o Rudimar, é uma experiência nova para mim, eu nunca tinha lido textos assim, sabe? E eu gostei de fazer isso, gostei muito, e fiquei muito admirado de saber que ele tinha tantas coisas escritas que a gente não conhecia, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu fiquei um pouco tenso agora, porque eu não estava conseguindo entrar aí na live, então vocês me desculpem. Acho que eu queria falar mais alguma coisa, mas acho que por enquanto é isso, né, o Rudy? E é isso. Você falou, o Benê, uma coisa que o Rudimar é bom cozinheiro, a gente de vez em quando troca geleias, pão... Isso é muito sofisticado, né? Porque não é qualquer geleia. Geleia com casca de mexerica ou geleia com casca de laranja. E eu entrego, em contrapartida, pão com coco, né? Não é qualquer coisa. Pois é. Pois é. E aí eu também queria dizer que a minha escolha nos textos, eu escolhi algumas coisas que eu li, né? Que eu fiz. Hoje mesmo eu falei com o Rudimar que eu tinha publicado uma outra que ele não tinha visto ainda no Facebook, as reações são muito boas, mas assim, de modo geral, eu escolho coisas que têm muito a ver com amor, com afetividade. Eu sou, acho que excessivamente romântico. Então é por aí que eu vou, tá bom?
Perfeito, Dan, perfeito. Bom, todos devidamente apresentados, não vamos nos alongar mais muito nisso. Conversando com o Benê, uma das bilhões de conversas que a gente tem sobre tudo e nada ao mesmo tempo, o Benê falou uma coisa que eu achei muito, muito produtiva e muito necessária para os dias de hoje, né? Que são dias de luta, antes de qualquer coisa, dias de luta. Mas algumas personalidades que nos inspiram, né? Como já tive a honra e o prazer de, ao lado do Benê, poder falar sobre Carlos Marighella, né? Só que não sobre um tido como guerrilheiro, mas sim sobre o poeta Carlos Marighella. Para quem não conhece, ele respondeu questões de matemática e física em verso, com métrica, com tudo perfeito, não é? Então, às vezes, o espírito da época nos compele, às vezes a pena, às vezes a coisas piores, mas passo para o Benê agora fazer esse comentário direto, por favor. Pois é. Eu contava para o Rudimar esses dias que foi uma experiência que eu tive bastante chocante. Uma vez eu estava dando aula numa sala de cursinho, eu estava dando uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Onde eu trabalhei com o Dan, o Paulo, e aí eu citei um poema do Drummond, um poema belíssimo, que chama Com Russo em Berlim. Esperei tanta espera, mas agora nem cansaço nem dor, estou tranquilo. Um dia entrarei ponta de lança com Russo em Berlim. E as pessoas não entenderam porque eu estava declamando esse poema. E algumas moças, inclusive, ficaram decepcionadas comigo, porque acharam, primeiro, que não entendiam que literatura tem a ver com história, e algumas pessoas acharam que a poesia não era coisa de uma pessoa, de um cara macho, como eles julgaram que eu era, entendeu? Então eu perdi boa parte dos. Sorte que eu não tinha nenhum interesse em nenhuma daquelas meninas, até porque pedofilia não é exatamente o meu esporte, mas fiquei totalmente desmoralizado porque eu li poesia, né? E onde já se viu poesia não é coisa para macho, né? Aliás, nós estamos, infelizmente, aquilo que eu achei na época que era uma coisa bizarra, infelizmente nós estamos vivendo num mundo assim, né? Onde parece que a poesia não tem mais destaque, onde você vê o presidente da República cumprimentar músicos bregas, mas ignorar o Chico Buarque quando ganha os maiores prêmios da literatura portuguesa, né? Isso mostra bem o grau de preocupação com a arte, com a cultura que nós temos nos dias de hoje, né? Nesse sentido, um cara chamado Carlos Drummond de Andrade, que obviamente alguns não vão saber quem é, né? Ele falou uma vez o seguinte: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. É isso que eu acho. Esse é um retrato que eu acho extraordinário para esse momento que nós estamos vivendo, né? É um momento muito duro, né? Mas com poesia, com música, com afeto, nós vamos superar isso. E eu não falo isso no sentido religioso, até porque eu não acredito em nenhum Deus, num céu inefável, né? Eu sou um velho ateu marxista, mas eu acredito, pelo menos razoavelmente, na humanidade, né? Um cara pouco conhecido, chamado Karl Marx, falou uma vez que ao homem não se apresenta problemas que ele não possa resolver. E num momento de poesia extraordinária, Trotsky disse uma vez: a vida é bela. Cabe às novas gerações superar todo o mal e toda a injustiça e viver plenamente a vida. Né? Isso foi Trotsky quem disse. E eu gostaria de aproveitar aqui um poema escrito pelo meu amigo Rudimar, que eu acho belíssimo, que é daqueles que eu achei realmente muito bonitos, se chama O Artista e a Fome, onde ele diz assim: passado um ano, ele ainda está lá com o mesmo braço estendido, pedir esmolas, qualquer que fosse ela, dinheiro, comida ou afeto. Passado um ano, suportada a fome insana, a sede insana, o medo, a fuga da morte, ainda estava a mão, estendida. Mesmo no frio, no sol, não esmorecia, não se podia entender se por esperança ou por falta de escolha. A mão recebeu uma moeda, uma única. Não foi o maior valor possível, mas já era mais peso do que o braço fraco conseguia suportar, né?
eu vejo isso, talvez não tenha sido, obviamente, proposital, mas é uma metáfora dessa situação que nós estamos vivendo. A poesia é esse afago, essa doação que nós podemos fazer no mundo de hoje, né? Então é isso, por enquanto. Muito obrigado. Nem sei o que dizer com essa leitura de contexto que você fez ao meu texto. Te agradeço demais, novamente, tenho uma dívida aí de agradecimentos infinita já com você. Mas, de fato, foi pensando um pouco nisso, foi pensando um pouco nesse momento tão tenebroso, né? Bom, todos já devidamente apresentados, um momento já apresentado, vou passar para a Gabi uma rodada para ela explicar o que você viu, Gabi, de bom, o que te chamou a atenção. Explica para nós aí por que você botou fé nessa minha empreitada um pouco maluca de brasileiro querer dividir texto, ainda mais muitos em verso, né? Não todos, mas muitos. Tá contigo, Gabi? Eu acho que, assim, quando a gente se comunica, é uma união que a gente estabelece com o outro e a gente vai trocando as nossas intimidades, as nossas peculiaridades, a nossa vida, mesmo quando você está conversando com alguém diante do livro. Então, quando foi a leitura dos seus textos, imediatamente eu fui conduzida a outra leitura que eu tive e que é uma das minhas favoritas, que é do livro A Náusea, de Sartre. Então, eu li aquilo e me causava determinadas angústias e raiva e náuseas mesmo, como o próprio nome do livro diz, porque era impossível eu remeter aqueles textos da pessoa que eu conheci, da pessoa que eu estava lendo, do que a gente viveu, o que era o contexto itanhaém, assim, que eu acho que não tem como eu separar hoje, lendo o livro. Então, eu achei que foi muito assim, sabe? Existencialista demais para Gabriela, assim, sabe? Ele trouxe muitas coisas que sangravam, que sangram ainda no meu cotidiano, né? Então, eu achei que foi muito, muito, assim, louvável. E o texto que mais, assim, me chamou muita atenção e trouxe, assim, uma imagem que talvez eu não conhecia e foi extremamente, assim, avassaladora, como se eu conseguisse assistir a cena, né? Foi brincadeira de criança, porque sempre imaginei uma pessoa distante dessa questão da morte, assim, não pensei que o Rudimar fosse falar sobre isso, né? Pensei que fosse falar de amor, pensei que fosse falar de feminilidades, pensei que fosse falar, sabe, de sedução, essas coisas eradas todas, mas escrever tão profundamente sobre a morte, sobre o encontro, assim, foi muito bonito, porque não era uma morte triste, assim, sabe? Foi um encontro muito reluzente entre algo que era muito maior do que aquele corpo que estava ali, que talvez só naquele momento ele deu a dimensão por causa daquela explosão de maturidade. Então eu achei assim, foi o que mais me tocou, foi o que mais me mexeu, porque falar sobre os assuntos indelicados é desconfortável. Eu, como mãe, como muitas das pessoas que lerão o livro, assim, né, tem esse assunto delicado para tratar, assim, com as pessoas que gostam. E aí você joga ele, assim, num desbunde, e que é uma coisa louca, assim, que daria para fazer uma cena muito boa. Eu achei fantástico, assim. Então, eu acho que o que eu tenho para dizer hoje é que é muito bom quem retrata esses sentimentos de desconforto com mais suavidade, porque a vida já é pesada demais para você ficar dando trancos em fatos, e quando uma pessoa transcende para o belo, eu acho que é muito mais bonito, muito mais legal, muito mais demais. Que bonito, Gabriel. Adorei ouvir você. Muito legal. Eu acho que é essa a minha contribuição inicial, assim, porque foi a minha conexão com o livro foi nesse texto. Quiser, eu tenho as palavras de vocês aí, Benê, tenho certeza que do Paulo também, que eu conheço, e para poder falar a mesma coisa. Eu não tenho
Sei lá, eu acho que eu só sei sentir, mas não sei falar tanto assim, não. Tão bonito. Ai, obrigada. Cadê o Acho que Rudy? o anfitrião saiu da sala. Eu acho que o anfitrião teve problema, mas eu acho que o Paulo podia, né, falar. Acho que ele podia ir tocando, né? Mesmo com o nosso anfitrião tendo, acho que, problema, tá? O que Pode ser. acontece com o anfitrião? Será que ele está? Ficou Deixa eu muito ver se ele- emocionado com as palavras da Gabriela. Foi isso. Ah, Bom, ele disse que já está voltando. Então, acho que o Paulo podia falar, ou o Dan, não tem uma. A gente Não, podia acho que o estabelecer Paulo uma primeiro. Paulo, anarquia. Paulo, eu preciso sossegar um pouco. Fala, Paulo. bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria dar uma boa noite especial para o Dan, que não estava aqui no começo da. Pois é isso que eu ia falar, Paulinho. Eu ia reclamar que eu não te ouvi, mas foi por Eu culpa tô, minha. Dan, tô muito feliz de te ver. Você é uma pessoa muito querida, é um professor inspirador no começo da minha carreira Ah, obrigado. e conheço o seu neto, né, o Edu. Estou acompanhando, aliás, o crescimento dele, né, que estuda É. na escola onde eu trabalho também. Ah, é, você trabalha no Micael, é? Pois é, que E legal. eu estou muito feliz em que ele fala. O texto se chama Signos, e eu queria destacar apenas o primeiro período. Diz ele assim: são diversos os signos que nos atravessam no percurso do dia, e devemos, sempre que puder, decifrá-los. Então, é essa disposição de um ser consciente em meio a uma floresta de símbolos, que é a cidade. Ele tenta interpretar esse furacão. Que Apolíneo ao carinho de Yansan. Havia mais a se fazer. Sempre há, afinal, mas já bastava. Já estava pronta para receber a visita. O home theater, descomposto, colocava Lenine em série infindável. Tudo se corria à espera da visita marcada, sem hora, sem data, sem carta de convite enviada, mas a casa já estava pronta para recebê-la. O café está passado, há um copo a mais na mesa e à frente dele uma cadeira puxada, pronta para acomodar quem entrar. Poxa, Dan, como já te disse pessoalmente, graças a essa sua sensibilidade, essa gentileza de alma, né? Porque não faz parte da matéria, né? Uma divisão muito clara nisso. Porra, cara, fiquei emocionado. Somos dois, então. Somos dois. Já que você assumiu, deixa eu garçar aqui um pouco que eu também. Dizem que eu sou duro, né? Mas cada um olha pela perspectiva que interessa. Obrigado demais pela sua sensibilidade. É inacreditável como o texto ganha outro corpo quando você declama, né? Graças a você, Obrigado. comentei acho que com o Benê até, o Benê também achou bonito. Se eu tiver errado, o Benê, fique quieto, fica na sua conta. Uma vez me falaram, você me falou, né? Não os seus textos que são assim. Aí eu te respondi, se não me falha a memória, foi há pouco tempo isso, né? O meu texto não é o que você leu, né? As palavras são suas. A mim só tem a responsabilidade da sintaxe, né? A única coisa que eu posso me orgulhar dessa leitura que você acabou de partilhar com a gente é a sintaxe do texto, né? Que a única coisa que tem aí em mim é a ordem das palavras. A alma que você implica na leitura ao texto é totalmente sua. Eu acho que agradeço em nome de todos que ouviram, porque foi exasperadamente bonito. O que você achou, Paulinho? Demais. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Muito linda. Eu só discordo de uma coisa.
É o Dan, né? Não, a leitura do Dan, a interpretação do poético do Dan é fantástica. Mas não há interpretação que salve poesia ruim. Entendeu? Então, na verdade, a leitura só é boa porque o texto é bom, né? Você pode colocar o Laurence Olivier num filme ruim, o filme continua sendo ruim, apesar do Laurence Olivier. Entendeu? Se pusesse a Cacilda Becker numa peça medíocre, apesar da Cacilda Becker, a peça continuaria medíocre, né? Então, o texto a leitura só é boa, emocionante, extraordinária, como é que o Dan faz, porque o texto realmente é muito bom. Né? Vou sair dessa live devendo milhares de dólares. Aliás, devendo milhares de rins aqui, porque o negócio tá... Não. Aquela favada pode já serve. Já. Beleza. E o comentário, né, Dan? O Dan comentou que eu partilho, e de fato eu partilho, né, Dan? Uma vez eu comentei isso contigo, e eu acho que é esse traço que une muito, particularmente, nossas duas, vamos dizer assim, perspectivas de vida, né, Dan? A gente não se nega a viver, né? A gente vive, e ponto. E isso é muito bonito, né? Porque vivemos numa época que as pessoas se acovardam demais em viver. E o bom do texto, embora o Dan fale que eu partilhei, o bom do texto é que a dimensão poética, Paulinho, me corrija se eu errar, a dimensão poética a gente consegue tornar tudo ficcional. Se, de fato, é alguma confissão íntima, o texto já não se implica mais com isso, né? Qual foi o ponto de origem? Então, fica um enigma aí na escritura, né? Gabi, eu tinha caído aqui, deu uma falta de luz no prédio, eu peço desculpa a todos, às vezes acontece, região aqui de São Paulo, ainda mais quando chove, deu uma caída e voltou no mesmo instante, mas foi suficiente para eu ter caído e etc, etc. Você estava comentando alguma coisa, Gabi, eu caí, voltei, aí já estava o Paulinho falando, eu queria te puxar de volta e perguntar se por acaso a senhorita já fez alguma leitura e eu perdi por acaso, Gabi. Não, então, por favor. Eu fiquei só na minha observação e foi assim, que eu começo a me empolgar, aí eu fico com vergonha de falar. Mas, assim, eu queria muito voltar a cena que me chamou muita atenção, porque ela, para mim, ela é fantástica. Assim, eu vou ler aqui um trechinho. Então, a gente está naquele cenário, vamos situar, quem voltou e está pegando aqui agora, vamos pegar aquele cenário de um menino e um corpo. Cara, isso está muito surreal na minha cabeça, está muito legal. E tem o cenário do menino e um corpo, e ele está se referindo naquele contexto como uma transcendência divina. Então, quando ele diz assim, o menino tocou a mão do corpo, que fora pai, mas que desfez o toque, puxou a mão de volta, já não era mais menino. Ficou ali o infante, saiu. Aquilo ali, sabe, traz para mim uma sensação tipo assim, eu deixei um filho, eu ganhei um amigo, talvez eu ganhei um companheiro, eu ganhei um admirador, passou, desistiu, deixou de existir aquele menino, aquele filho. Então, eu acho que para mim é uma das cenas do texto que mais impacta, assim. E eu vejo ela muito em muitos meninos e meninas que perdem seus pais nesse contexto de violência que a gente fala e ninguém dá muita atenção porque já tornou banal. Um menino dizer isso, eu acho que para mim foi muito tocante, assim. Foi muito especial. Poxa, você não quer ler um trecho maiorzinho? Sim. Poxa, acabei de defender, né, que a leitura é de quem recebe. Gabi, fala a página para a gente acompanhar você. A página desse livro eu não tenho no físico, eu só tenho tudo bem, PDF não tem problema. aqui. O nome do texto, você tem o nome do poema? Brincadeira de criança. Ah, tá. Já achei aqui. Página 98. Isso. Vamos lá pegar aqui um trecho melhor.
Correu um mundo, mas menino não precisou mexer as pernas. Compreendeu alguma das mais complexas metafísicas, mas menino não foi a um livro. Apenas levantou a sua mão, menina, em busca de uma mão que fora adulta, que fora de um Deus, que fora castigo, mas também afago, que trazia muitas vezes o chinelo, grande ameaça para o menino, e que trazia sempre um saco de biscoito de polvilho quando podia. Eu acho que são retratos fortíssimos. Poxa, É bonito Não pra dá para caramba. seguir adiante. Poxa, eu te agradeço imensamente. Uma leitura que ganha o mesmo nível de delicadeza da leitura do Dan. Algumas vezes, né, eu acho que vocês, todo mundo, creio eu, concorda, né? Eu acho que a grande perspectiva, como o Benê falou no início, né, a Gabi também falou, todo mundo falou, né, de aguentar a vida, é conseguir olhar, não o lado bom e ignorar o lado ruim. Isso a gente deixa para os covardes, né, que só olham o lado bom e ignoram o lado ruim. A gente segue a vida por inteiro. E essa é a graça, né? Olhar tudo, só que por uma perspectiva que a coisa seja produtiva, no sentido de que nos faça crescer, não é? Como eu havia dito, Gabi, a Gabi conhece um pouco mais da minha fase mais moço, digamos assim, né? O tempo ele não perdoa ninguém. Esse trecho é um trecho de confissão, de fato, né? É um trecho que para mim pessoalmente é muito caro, que me remete a vivências de infância, né? Para quem me conhece, infelizmente perdi meu pai muito cedo, e as poucas memórias que ficaram deram um pouco de corpo a essas palavras, né? E é muito bonito ver como isso reverbera no outro, porque a ideia é justamente essa, né, Gabi, que você pegou. A ideia não é chorar, lamentar uma perda, a ideia é transcender isso daí, não é? É ir adiante disso, como isso constrói na gente, como todas as vezes que a gente conversou, né, Gabi, como você lembrou, aos 17, 18 anos, sentado às vezes na praça da cidade, sentado numa guia, pensando na vida, pensando em como conseguir ganhar o mundo, quem nasce numa cidade pequena, né? E a gente transcende, a gente absorve e transcende, né? Ai, obrigado, Gabi. Benezão, volta para você, meu velho. Diga, Dan. Bom. O Dan, ele arfou e eu fiquei perdido aqui. Eu queria pedir uma coisa para o Benê, posso? Benê? Claro, lógico. Você escolheu uns textos, acho que parece que você disse que eram um pouco mais, digamos, agressivos, alguma coisa assim. Dessas coisas que você escolheu, eu não tive tempo de ler. Eu tenho o teu relato aí, mas alguma coisa assim que liga a gente com os tempos atuais. Eu acho que tem. A poesia que eu li, eu acho que é bem isso, e tem um outro texto vai que eu naquilo que você gostaria ia de ler. fazer, mas... Não, é que eu acho assim, a gente vive num tempo, hoje, que não é um tempo para brincadeira, vamos dizer assim, né? Um dia as pessoas dirão que esse era um tempo para fora. Aliás, um dia a gente vai olhar para trás e falar, pô, como nós conseguimos sobreviver a isso? E eu espero que a gente possa olhar para trás e dizer exatamente isso, como conseguimos sobreviver, né? E aí entra aquilo que eu falo. Eu acho que não dá para sobreviver sem poesia, sem música, sem afeto, essas coisas que, na verdade, alguns indivíduos querem banir do mundo, né? Tem uma brincadeira que eu faço sempre, que eu digo que a música ruim e a política ruim, elas andam de mãos dadas, entendeu? Que sem essa música brega e essa música... E assim, até eu tenho um certo respeito pela música brega, mas não é nem a breguice. É o machismo, a estupidez que a gente ouve em algumas músicas, né? Alguns triunfos políticos eu acho que não seriam possíveis sem esse tipo de música. Uma coisa alimenta a outra. São monstros que se alimentam, né? E é necessário... É interessante a gente perceber por que ninguém faz resenha mais de poesia. Vocês repararam? Que ninguém escreve mais resenha de poesia nos jornais, nas revistas, né? Na verdade, a poesia sobrevive graças a alguns blogs, algumas pessoas que se dão o trabalho de pensar e escrever poesia,
entendeu? Então, nesse aspecto, o Rudimar está de parabéns, porque, acima de tudo, ele é um forte, né? Como diria, na verdade, Euclides da Cunha, né? Talvez porque ele não é um sertanejo, mas é um litorâneo, e talvez os litorâneos sejam, acima de tudo, fortes, né? Então, eu acho que nesse aspecto, e o lirismo do Rudimar eu acho muito legal, porque não é aquele lirismo trouxa, não é aquele lirismo babaca, não é o lirismo do otimismo idiota, que, na verdade, só os absolutamente imbecis podem ser otimistas o tempo todo, ainda mais vivendo no momento que nós estamos vivendo, né? Então, tem um poema que eu gosto muito, ele é curto, mas eu acho que ele dá o recado muito bem, que é um que chama Bendito, que está na página 60. Ah, isso que eu queria ouvir. Eu acho muito bonito esse poema. Ele é pequeno, né? Um texto pequeno, mas eu acho que ele manda muito bem, que ele fala assim: ornar o verso, fazer do adverso o começo de uma porção de beleza, é recriar da própria carne seu alimento, é fazer comida com ruínas, tirar das cinzas mais vigor. Da mão que cria, o verso escapa. Bendito poeta que do pó a tudo retorna. É isso mesmo. Na verdade, é necessário tirar das cinzas, né, transformar as coisas, fazer da própria carne o seu alimento. Esse é o momento que nós estamos vivendo nesse país, né? E nesse aspecto, companheiro, você está de parabéns. Obrigado, meu. Benê, você tocou numa frase aí, desculpe interromper, mas eu estava comentando isso com você, né, Rudimar, das frases, das músicas que tem a ver com isso, e você falou, a hora que você estava se preparando para ler, Benê, falando dos tempos atuais, eu lembrei de uma composição da queridíssima Fátima Guedes, que eu acho que você deve admirar, e que se chama 11 Fitas, 11 fitas. em que Claro. ela coloca numa das frases, ela diz assim: 11 tiros e não sei por que tantos. Esses tempos não estão para ninharia. Exatamente. Exatamente. É bonito, né? Mas é isso mesmo. É verdade. Eu fico um pouco, às vezes até atrapalhado, eu diria, viu, Benê, Paulinho, Gabi, porque é muito esquisito isso para mim, né? Eu nunca tive essa pretensão. Algumas pessoas já usaram, em alguns momentos, o termo poeta, escritor. Eu comentei isso com o Dan hoje, a gente conseguiu ter uma prosa de 5 minutos no jardim. Eu falei isso, falei, cara, eu acho tão esquisito isso, é tão não merecido, né? É tão não merecido. E aí vocês fazem comentários dos meus singelos textos, relembrando pessoas tão importantes, textos tão marcantes. Essa música que o Dan comentou, ele, eu acho que comentou já uma conversa que a gente teve por telefone há uns 4 dias, né, Dan? E eu fiquei assim, lisonjeiro, é claro, mas fiquei, caramba, né? Se o meu texto conseguiu te ganchar essa lembrança, já valeu a pena da escrita, né? Porque, fora a melodia, né? Mas essa parte da palhinha você vai dar pra gente ainda, né? Você não vai passar aqui ileso, né? De dar essa palhinha, né? Por favor, né? Meu Deus. Por favor. Bom, Paulinho, volto para ti, meu querido. Estou meio atrapalhado aqui, aquela queda me deixou um pouco confuso, né? Sou um pouco tenso. Então foi na hora que a Gabi estava falando e de repente a gente sentiu a falta do anfitrião e a gente ficou perguntando onde é que está o anfitrião, onde é que está o anfitrião, então foi isso. Está explicado. Deu uma falta de luz rápida aqui na região, mas baixou e voltou. O suficiente para cair o servidor que está alimentando o YouTube, o Facebook, né? Você botou no celular que você voltou, você pôs assim, cair, mas está voltando. Exato. Paulinho, fala alguma coisa a mais. Você me disse, estou sentindo saudade da tua voz. Você tinha me dito de uma questão mais, não no sentido pesado, né, com o uso vulgar, né, um trabalho mais, como é que eu posso dizer, um trabalho um pouquinho mais focado no sentimento, e essa coisa da metrópole. Aí você comentou até na vez que você falou que, embora tenha feito essa defesa, você pegou um texto que fugia um pouco disso. Me explica aí um pouco o que te agradou e fez aceitar esse convite, vai. Passo a vez, Paulinho. Paulinho? Paulo. Às vezes sai, né?
Ixi, será que ele caiu? Eu estava lembrando, Agora. Ruth, Voltou. fui eu que não tinha desmutado aqui. Eu estava lembrando como você se coloca como personalidade lírica como uma espécie de intérprete, né? Dos muitos signos com os quais a gente tem contato o dia todo. Então, a sua experiência enquanto poeta é uma experiência de alguém que traz de maneira muito radical esse desejo do entendimento, de maneira muito radical essa transformação, querer entender cada coisa. Então, isso faz com que cada pequena manifestação da realidade seja motivo de inspiração poética. E então a cidade, como eu disse da outra vez, é uma espécie de floresta de símbolos. A cidade está o tempo todo te excitando, digamos assim, a querer entender, a querer questionar e a transformar em arte todos esses estímulos, né? Agora, outro ponto que eu acho que é patente na leitura dos seus textos é a dimensão lírico-amorosa, não é? Sentimental. E para exemplificar isso, eu queria ler um texto que está aqui na página 65. Nunca disse que amava. Um poeta, então, que não tem vergonha de tocar nesses assuntos, um poeta que não tem vergonha de dizer, de falar dos seus choros, né, dessas suas emoções mais ardentes, digamos assim. Está na página 65, se vocês me permitirem, eu vou ler esse texto. Por favor. Nunca disse que amava. Quando disse sobre o amor, não disse que amava. Afinal, seria somente como a correnteza do rio que clama ao mar. Quando disse, foi por ver no mundo o desvio que desce de mim ao vale, porém sem água. Sem haver de fato a matéria mais bruta, enquanto suave e delicada. Dizia mesmo da angústia humana, dizia sobre tudo, menos do que de fato há, pois não há. Estar no mais alto cume a vislumbrar os mais belos vales, assim é como poder ouvir Milton no espaço. Dizia, pois, do que se pode ser. Então, Lindo, adorei. Muito bom, Paulo. Mais muito uma bom. vez aqui, né, a questão presente do mar, a questão da reflexão amorosa, e em homenagem ao Dan, aí uma referência agora explícita, né, a um compositor e intérprete da nossa música popular brasileira. Milton, sensacional. Milton, um dos jurados do Grêmio Latino, não me lembro agora o qual, minha memória é péssima, ele disse certa vez que se Deus tivesse voz, seria de Milton Nascimento. A Elis Regina falou isso. Foi a Elis Regina que disse? Então, Elis falou, ela falou, se Deus tivesse voz, teria a voz de Milton Nascimento. Não é... Elis Regina. Foi, né? Ela que disse isso. Se Deus tivesse voz, teria a voz do Milton Nascimento. Genial isso, né? De fato é genial, né? A voz do Milton, ela ignora a existência do vácuo, né? A existência do vazio. É um pouco nesse sentido. E sabe uma coisa importante, sabe, Rudimar? Não sei se eu puxar esse ganchinho a mais. Quando as pessoas também reconhecem o seu próprio valor, falando de música, elas não têm nenhum constrangimento, nenhuma vergonha de dizer das influências que elas tiveram e até das imitações que fizeram no começo de suas carreiras, não é? Uhum. Tem um rapaz que eu admiro muito, que tem uma voz parecida com a do Milton, e ele diz isso, que a grande inspiração dele foi o Milton, que é o Renato Braz. Renato Braz, muito bom também. Assim como a Elis, né? Elis falava que imitava, ela falava assim, não tinha a menor vergonha de imitar a Ângela Maria, e às vezes eu me pego cantando e imitando, não tenho dúvida. Gabi, deixa eu te chamar aqui de novo, você fica aí escondida, mas eu tô te vendo aqui, não vai fugir, você topou essa empreitada,
Deixa eu te fazer uma pergunta para você me fazer uma pergunta. Vamos fazer uma troca de perguntas, uma troca de cortesias, Gabi. Você leu, né? Eu te passei essa tarefa um pouco dolorosa de ver o que você acha, etc., né? Você comentou do trecho, leu até para a gente o trecho de um dos textos. Eu queria que você tirasse alguma, vou te passar uma tarefa, alguma pergunta no sentido de, me ajuda aí, alguma espécie de, alguma inquietação sua de leitura, algum porquê que tenha ficado aí atrás da orelha, se algum texto conseguiu te causar essa inquietação, no sentido de questionar a composição do texto. Eu consegui ser claro? Me enrolei demais, Gabi? Acho que eu me enrolei, né? Bom, vamos ver se eu captei a vossa mensagem. Assim, deixou muitas pulgas na minha orelha, sim, deixou, com certeza. O livro traz vários trechos que deixam essa pulga atrás da orelha, mas o que eu quero te perguntar, sim, é de quem que o poeta é enamorado, afinal, sabe? Essa é a pulga da minha orelha. Né? Ele sofre de amor, ele sofre de contexto desse mundo que é tirando demais para ele. Ele quer o quê? Porque eu tenho 2 textos que se conversam entre si, que eu te mandei, e que eles são, assim, queridinhos. Quais? Compartilha que aí. é o Fala, da página 60, eu acredito, e acho que é o Ela, da página 80. Deixa eu ir para 60 aqui. O Fala, ele vai conversar um pouco com o que o Paulo falou, desse poeta que não tem medo de se mostrar, assim, sabe? Uhum. Se expor. Então, eu acho que, assim, eu vou ler um trechinho que é muito bom. A literatura não tem relação com a vida. Ela se liga à sobrevida. Não há nada de real na literatura, pelo contrário. Ela é simples, ao ponto que é esteticamente confortável, pois a vida faz do homem, homem. A literatura me faz humano, que é transcender a própria coisa do homem, é forçar do homem o que lhe é mais fino, desejo, que é mais fino, humano. Né? Aí sou homem, posto que marco na confusão diária dos desejos mais bêbados, a fogo e ressuscito. Na literatura, não me afogo, vou tranquilo sem jangada sólida, quero fazer da minha vida literatura, torná-la mais vida do que se fosse real. Quero que seja assim, uma simples verdade, verdade minha e de quem comigo quiser repartir, pois da vida só temos o pão que repartimos, as mentiras que contamos, nas quais queremos acreditar. Faço de mim protagonista sem enredo, narrativa linear. Venha e me reescreva. Seja a mão divina, calcule como Cabral e me pinte como Caetano. Fala de música, fala de política, fala de tudo nesse negócio. E você quer namorar quem? Você quer ser quem? É essa que é a dúvida desse livro. A vida é uma sarabanda, né? Essa daqui foi uma das mais caras citações do dia, hein? A vida, ela vem sem pedir licença, né? Vina, o apelido mais carinhoso que Vinícius de Moraes recebeu, né? Cabral, o engenheiro das palavras, né? Haja uma sintaxe como a de Cabral, né? Um negócio tão bem calculado, né? Erguido na métrica de quem fez engenharia, né? Não de quem fez qualquer outra coisa, né? E como negar as cores de Caetano, né? Todo o movimento beat brasileiro que deu na Tropicália, toda aquela coisa efervescente, né? Nesse, Gabi, poxa, você levantou uma bola aqui gigantesca. Ainda bem que a gente não combinou nada, senão não ia conseguir disfarçar. Nesse, de fato, eu coloquei um monte de coisa em movimento centrípeto, né? Não sei, eu começaria te dizendo assim, sabe, Gabi? É engraçado falar de amor falando de Nietzsche, né? Mas tem umas metáforas dele que eu acho de uma delicadeza, de uma riqueza incomparável.
ele coloca que o amor é como uma torneira aberta, né? A torneira não deságua no balde porque você colocou o balde embaixo, né? Concorda com o Padre Vieira, né? No texto em que ele fala do amor fino, amor de Cristo, né? Amo porque amo, né? E às vezes eu me vejo assim, Gabi, como acho que muitas pessoas se veem assim, né? O Criolo, grande poeta, grande rapper, grande sambista, né? Aqui de São Paulo também, do Ceará, mas de São Paulo, né? Ele tem uma canção que ele diz: as pessoas não são más, elas apenas andam doentes, não é? Eu amo, Gabi, eu acho que eu amo, não sei, né? Essa questão é tão complexa, né? Há muitas pessoas que marcam a gente, né? Amor de pai, amor de amigo. Amo todos vocês que estão aqui compartilhando esse momento comigo. Dan, Benê, Paulinho, Gabi. É de uma gentileza, de uma generosidade de dividir o tempo, né? Eu comento isso, né? O tempo é a única coisa que a gente dá e não toma de volta, né? Você pode emprestar dinheiro, o que for, mas o tempo não se tem de volta, né? Então, o tempo entregue ao outro é um tempo dado, né? E eu amo, às vezes a gente para um pouco e espera uma correspondência, às vezes não, às vezes a gente é apenas uma torneira aberta, né? Mas quem saiba um balde às vezes se caiba nisso tudo, né? Acho que tentei enrolar a resposta aí, né, Gabi? Acho que tentei enrolar. Enrolou bem. Tentei. Fala, Dan. O que eu vou falar? Eu queria ler um texto. Por favor. Por favor. E aí, porque, assim, quando eu comentei por que eu tinha lido esse texto, que se chama Prosa para quem te quer verso, ele fala em estrela, ele fala no menino que quer chegar a uma estrela, e eu disse a você, puxa, quem é que não quer entender os segredos de uma estrela? De uma estrela eu coloquei entre aspas, né? De qualquer estrela, né? Estrela, uma paixão, um amor da sua vida, enfim, qualquer coisa assim. E isso me remete assim, a maneira como você escreve, a maneira como eu fui vendo uma imagem do menino subindo, tentando tocar a estrela. Eu até disse a você e repito, me lembrou o Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, sabe? Aquela coisa do planetinha, enfim, e me lembra também Bilac, Via Láctea, Hora de Reis, Ouvir Estrelas, que eu acho maravilhoso, né? E porque ele termina dizendo, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas, né? E também a música do Vitor Ramil, que é uma música que tem gravações, eu vou citar porque vale a pena ouvir, o Milton Nascimento com um coral de Minas Gerais, essa música chamada Estrela, Estrela, a Gal Costa com um coral também, eu nunca tinha ouvido, eu fui ouvir, fiquei assim, boquiaberto. E tem uma gravação da Maria Rita, mais simples, sem coral, mas muito bonita, e você termina exatamente com uma frase inicial dessa canção. Você não se importa que eu leia essa? Porque eu me importo se você não lê. Aí eu me importo. Então, é página 38. E chama-se Prosa para quem te quer verso. O menino quis demais tocar a estrela que luzia no mais alto do céu. Admirou-a por dias, até achar que se falava por olhares e brilhos. Foi uma comunicação iluminada. A estrela era clara. Fez com que ele sentisse à vontade, até demais, para confiar nela. Em seu mundo de menino, ergueu patamares, inventou aparelhos para chegar até a estrela, que brilhava em solidão, que pediu para ser tocada. Seguiu com força seu empenho, seguro de ter abrigo. Triste feito, a estrela apenas o queria ver brilhar, e ele brilhou. Em um salto lindo, foi da terra ao firmamento, tocou-a, abraçou-a e só.
Ele não poderia ficar na etérea vaga muito à espera. Ela, por medo dos romances que teve com 2 cometas que de passagem a deixaram, ficou insegura do futuro amante. O menino despencou do céu. Pensou em Ícaro, sentiu a frieza de Galileu e sofreu como um deus que pode morrer, pois se viu humano e sozinho. Estrela, estrela, por que ser assim? Fantástico, Du. Fantástico, Du. É outra alma habitando aí o texto. Negócio, sei lá. Belíssimo. Belíssimo. Bravo. Bravo, exatamente. Obrigado. Bravo. Essa anteposição entre Ícaro e Galileu, claro, não é minha, né? Só ler qualquer coisa do século retrasado já se acha mais... tem uma discussão mais cara do que o meu texto, né? Entre Pascal e Descartes, né? Cartas trocadas, Descartes empolgado, diz que depois que compreendermos as leis da matemática, da física, de tudo, né? Não precisaremos mais de Deus, né? E Pascal, religioso que era, né? Diz que podemos conhecer todas as leis da matemática, as leis da física, porém o coração ainda terá razões que a própria razão desconhecerá. Né? Esse humano, essa coisa mais fina, mais intangível, mais escorregadia, isso é tão atraente, né, cara, para a gente pensar. Eu, pelo menos, acho isso esplendorosamente atraente, né? Então, não sei. Bom, vamos encaminhando para finalizar, não sei, para a gente não se alongar muito, não deixar quem estiver acompanhando cansada. Começar com o Paulinho. Faz tempo que eu não ouço a voz do Paulinho. Paulinho, diga aí, meu velho, o que você tem para partilhar, para expor? Para terminar, então, assim, eu que já falei um pouco da sua relação com a cidade, a relação com a passionalidade que a gente percebe nos seus textos, eu gostaria, então, de levantar um último ponto aqui, que é a abordagem do próprio fazer poético, né? Que é a importância que esse ato, esse escrever e a reflexão sobre isso também, como isso também transparece na sua obra. Então, eu gostaria de ler, se vocês me permitirem, um poema bem curto, que se chama Pseudo-Poema Haikai, e que vai ter como tema, mais uma vez, né, a literatura, como o texto que a Gabi leu. A literatura tortura, sutura meus cortes. Ali terá tudo. Contudo, aqui não sou muito. Sou pouco, pouco, pouco. Então, um poema que brinca muito com as ambiguidades sonoras, né? Essa coisa, a literatura tortura, sutura meus cortes, né? Como você brinca aí com as repetições dos T's, né? E depois o verso, aliterar tudo. Muito bem achado isso, né? Como a gente consegue ir, como que uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de uma caixinha, a gente vai percebendo significados que vão se abrindo a partir da sonoridade das palavras, né? Aí o verso, aliterar tudo. Lembra literatura, lembra aliteração, que é um jogo de repetição de consoantes, que você está trabalhando no texto, né? E depois você brinca com essa coisa. Eu não entendi muito o último verso desse sou pouco, pouco, pou. Você termina com uma onomatopeia, talvez, assim, como se fosse uma bolha de sabão, assim, é o que me ocorreu, né? Estourando.
Então, eu gostaria de dizer que é uma poesia que, além de mergulhar nas interioridades dos sentimentos, como eu disse, uma poesia que também se abre para os estímulos que vêm de fora, né? A reflexão sobre os signos, como você colocou, e agora essa reflexão profunda e brincalhona também, né? sobre a própria arte de poetar. Parabéns, Rudy. Foi uma atividade muito boa ler esses seus textos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ceder do seu tempo, da sua simpatia e gentileza, cara, principalmente da gentileza nos textos. Mas eu acho que é isso, né, Paulinho, que nos encanta na literatura, não sei, creio que a você também, né? Aqui a gente não é muito, né? Mas ali tem tudo, né? A literatura, ela consegue vencer os limites da matéria, né? Os limites das nossas impossibilidades, sejam amorosas, existenciais, né? Ali tudo é muito mais possível. Mas, poxa, belíssima leitura, te agradeço infinitamente, cara. Bom, vou passar então para o Benezão. Benê, faz tempo que você não fala nada? Faça aí, por favor. Bom, o Rudimar sabe que eu tenho uma visão, apesar de eu ler muita coisa engajada politicamente, tudo, o Rudimar sabe que eu falo que a literatura, acima de tudo, não é a ideia, não é, na verdade, não são as boas intenções. Na verdade, é como se faz a escrita. Como se escreve. Em literatura, na minha modesta opinião, não é o quê, mas como. Tá? Então, você pode ter as melhores intenções do mundo, né? E se o texto for ruim, não tem jeito. É por isso que é possível você ter literatos que foram desprezíveis como ser humano, mas que escreveram coisas maravilhosas. O Ezra Pound, que era fascista, escreveu alguns dos versos mais bonitos da história. O Borges, que era um velho bastante rabugento, escreveu alguns dos melhores contos. Essa ideia do fazer o texto, que é uma coisa muito, muito bonita, né? E que é a própria razão de ser da literatura. Então, eu gostaria de encerrar a minha participação agradecendo o convite gentil do Rudimar, lendo uma poesia que está na página 31, que chama Signos, que eu acho muito bonita, né? Que fala exatamente da questão do fazer poético, né? Que diz assim: são diversos os signos que nos atravessam no percurso do dia, e devemos, sempre que puder, decifrá-los. Inúmeros, incontáveis, tantos olhos e olhares que se cruzam, se ferem e também se preferem ao longo do dia. Ao passo do tempo, os signos já não mais nos importam, pois somos atravessados diretamente pelos seus significados, às vezes dolorosos, outras com prazer. Resta, nessa dança, saber que o tapa que se leva nos evidencia a resistência à dor. É isso. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado por nos atravessar com essa poesia. Porra. Assim eu vou te dever rios, cara. Não vai ser pouco. Não, só a favada tá bom. Beleza, então. Tá gravado, hein? Poxa, quem conhece o Benê sabe do como ele se dedica e ele se entrega às causas sociais e coletivas, né? Tive o prazer de estar várias vezes em rua tentando aumentar o coro das pessoas tão flageladas, né, politicamente, economicamente, aqui na cidade de São Paulo, né? Como a gente já andou de mãos dadas em muitos lugares, né, Benê? Citando o seu poeta. Só tenho a agradecer, viu, Benê? Obrigado demais pelo tempo, por ter feito a preleção dos textos, por tudo. Bom, Gabi, você está de novo muito em silêncio. Gabi, faça, por favor, suas considerações finais, seus apontamentos finais. Me xingue à vontade, por favor, Gabi. Eu não tenho muito assim para xingar, só elogiar, falar que eu curti muito essa experiência de ter lido um amigo, isso é muito legal, isso é muito especial, afinal, quem escreve hoje, bem poucas pessoas se arriscam a se expor, né?
Então, eu vou fechar aqui também, já que todo mundo está lendo, eu vou ler também um textinho que é muito, muito bom. Ela. Enamorei-me de mim mesmo quando de mim me perdi. Quando já não distinguia o mundo, o outro, o eu. Nada mais havia, nada mais se via. Enamorei-me à primeira vista, pois do que se via tudo era mais lindo, findo, mais quente. Enamorar-se de si mesmo foi dar-se ao choque. Hoje não creio mais no amor. O que o tenho em fluxo leve, descanso em seus braços exaustos, por me guiar, por me puxar, por me tirar de mim o que fui, por perder-se de mim, enamorei-me de mim e assim contemplo o mundo. Eu finalizo assim. Muito obrigado, Gabi, muito obrigado. Sempre numa sensibilidade absurda, né? Desde sempre, né? Esse corpo extremamente, né? Uma alma, tal como muitas vezes o Dan, né? Habita um corpo extremamente sensível. Agradeço demais o seu tempo, a sua participação, principalmente o seu carinho em me ajudar nessa empreitada e topar essa conversa aqui. Obrigadão, Gabi. Bom, para fechar, então, passo para o Dan, que fica com a responsabilidade, né? Só poderia ficar com ele. Quem mandou ser assim, né, Dan? Quem mandou ser assim? Queria mandar flores para você, né? Para homenagear você por esse trabalho. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E meus parabéns mesmo. E por tudo aquilo que eu já te falei, que é essa coisa de você compartilhar o seu particular, né, com a gente e tornar universal. E isso é uma coisa dos grandes mesmo, né? E como eu não posso te mandar rosas, mas o Paulinho leu um texto que eu gosto muito, ele até falou, puxa, você permite que eu leia? Que é o Portos e Rosas, na página 31. Eu escolhi um que fala de rosas também. Tudo bem? Se chama Claro. Quando Colhi Rosas, na página 66. Tá certo? Vamos lá? Quando Colhi Rosas. As lembranças em forma de pétalas ficaram guardadas na caixa. Lembra? Lembra quando nos deitamos sobre a cama forrada de rosas e pintamos os lençóis com nossos corpos que se amavam, se comiam, se nutriam um do outro? Foram dias olhando a caixa que resguardava as pétalas, em que eu ficava a encará-la, pois silenciosamente elas tinham meu segredo mais íntimo, mais caro. Elas testemunhariam a qualquer instante sobre o dia em que nos amamos. Foram 9 dias em que me postei temeroso de me desfazer das pétalas, da matéria viva que guardava minhas lembranças de teu corpo, teu toque. Pois bem, ontem foram postas em liberdade de volta ao mundo, já que sei, melhor do que antes, que meu corpo já carrega as marcas do teu. Sei que sinto ainda na pele os ventos das asas do amor me acalmando, desde o dia em que meus olhos pousaram em sua imagem. Poxa, Dan, nem sei o que falar, cara. Parabéns pelo livro, parabéns pela obra. Obrigado por ter convivido, mesmo que virtualmente, com o Benê, com o Gabi, com o Paulinho, com você, Rude. Muito obrigado mesmo. Eu me sinto meio assim, meio fora da área ali, né? A minha formação é um pouco diferente, mas eu fiquei muito feliz. Poxa. E aprendi coisas com vocês também. Recordei aqui com o Paulinho a literação que eu aprendi no tempo do colégio. E depois, como você pega a palavra, você põe a literatura. Muito bom isso aí, muito legal. Poxa. Mas é um burilar, né? É uma coisa
como é que a gente fala essa arquitetura, né, mexer com isso, né, com as palavras, com o texto, com tudo, com a emoção. Fantástico, fantástico. Colocando várias camadas de significado, né, Dan? Muito legal. E você sabe que, assim, eu fui me lembrando, quando você falou em aliteração, eu lembrei acho que é o Cruz de Souza que fez uma coisa linda. Na Messi que enluarece, esternece, aquermesse, o sol celestial, girassol, esmorece. É Cruz de Souza, é isso? Eu acho que isso aí é Afonso de Guimarães. Afonso de Guimarães, né? Isso, Alfonso de Guimarães. É demais. A do Cruz de Souza tinha uma linda também. Não, Cruz de Souza é poeta. Tem várias lindas do Cruz de Souza. Maravilhoso. Me perco aqui, viu, gente? Me perco aqui com vocês me colocando, mesmo que de maneira tão rápida assim, ao lado de tantos que vem à cabeça de vocês tantos nomes, né? Só tenho a agradecer. Rudy, não esqueça, mandar um beijão aí pro Val, né? Porque o Val não está aparecendo, mas o Val é Exatamente. O Val, né? O Val, para quem já foi em algumas atividades que eu e o Benê fizemos, né, já conhece o Val das coxias, né, de trás das câmeras, né? O Val é o mago. Obrigado, Val. Isso tudo acontecer, que me recuperou da grande queda aqui, quando faltou luz, rapidamente, né? Isso. Mas, comentando... Eu estou com más intenções em relação ao Val, viu? Fala para ele que, assim, estou com uma vontade louca da gente... Eu vou ter que... Claro, tem um bom dinheirinho aqui reservado para isso, mas vamos fazer alguma coisa assim, cantando e poetando junto, né? Já pensou uma coisa desse tipo? Claro. Quem sabe coisa legal. Eu acho assim, um projeto maior, né? Mas, poxa, Deus... Nossa, eu tenho... Por falar, sabe, porque cortando, eu falo muito também, né? Mas eu tenho 2 discos aqui que eu acho fantásticos. Nina Simone e o Frank Sinatra. E o Sinatra gravou em 69 um disco chamado A Man Alone, Um Homem Sozinho. E ele declama no disco, e depois canta. E as músicas que ele canta, a Nina Simone retomou e canta também. Cara, é incrível. Então, já que você... Já que a nossa conversa é sempre um jogo de pôquer, não precisa ir tão longe, né? Composição, livros de Caetano Veloso, onde ele lê Stendhal, né? Stendhal, desculpem, ela é Rouge Lenoir no meio da canção, né? Caetano genialmente faz isso. Eu te agradeço imensamente pelas leituras, pela consideração. Eu vou levantar um pouquinho e pegar o lado esquerdo do coração. Exato. E jogar para todos vocês. O que o Paulinho falou agora, Paulinho, você quase me deu um tiro agora e me matou, cara. Onde você reconhece camadas de sentido, rapaz, eu não tenho mais conta bancária. Não, viu, Paulinho? No máximo, eu vou te dar um abraço quando sair a vacina. Não, eu quero a mesma favada que você vai fazer para o Benê, eu quero entrar nessa. Estou fechado. Minha humilde residência será o palco, então. Pode me incluir nessa. Fechadaço, então. Fechado. Valeu, gente. Então, considerando aí, a gente agradece todos vocês, todo mundo que assistiu a gente por esse percalço gigantesco da queda de luz, que aí o servidor não consegue mais alimentar o YouTube, aí ficou, pelo que eu entendi, só no Facebook, porque senão ia ter que derrubar toda a sala do Zoom para poder voltar para o YouTube, né? Aqui nesse jogo todo, o Val delicadamente foi me avisando para não atrapalhar muito, né? Agradeço demais e, bom, vocês sabem que vocês já estão intimados para a gente fazer isso presencialmente, saindo a bendito Covid, desgrama que fez a gente ficar travado, mas a gente conseguiu vencer essa distância necessária para a nossa proteção. Tem alguns lados positivos, né? Mas eu queria saber uma coisa de você, Rudimar. Você não tinha aí para você guardado no bolso uma coisa sua que você quisesse ler? Você não teve essa vontade? Pode terminar. Perfeito. Acho justo, por favor. Né? Acho justo. Pois né? A gente esqueceu de que você... Você sempre manda muito bem. Você sempre manda muito bem. Né? Muito bem. Deixa eu pegar aqui, então. Bom,
Fala a página, o texto. Não, essa não vai ter, essa não vai ter página, porque essa não está no livro. Então, Tá bom. essa eu vou pegar uma de fora do livro. Vamos ver se dá certo, né? Às vezes a gente erra, né? Vou tentar aqui. Calma aí. Deixa eu ver Respira. porque isso daí, meu senhor, que daí isso dá muito. Não sou bom para essas coisas, não. Bom, tá aqui. Essa daqui eu comentei com a Gabi uma vez, né? E ela ficou um pouco brava com a ficcionalidade, né? A personalidade ficcional. Me permita um neologismo presente no texto. Achei. Vou pegar, já que você me pediu, Dan, vai ser uma no tom das coisas que você gostou. E aí eu já aviso o Val, aviso a todos, eu termino a leitura e aí eu já encerro. Então já deixo meu muito obrigado a todo mundo que assistiu pelo YouTube ou que ainda assistirá pelo Facebook. Gabi, um gigantesco abraço. Espero o mais breve possível poder ir aí a Porto Alegre, te dar um abraço pessoalmente, te agradecer por toda a força que você deu, né? O Dan está mais perto, está 2,4 quilômetros só de casa, né? Benê está no grande império da Manolândia, aqui na zona norte de São Paulo, né? É nóis. Mais facilidade. E, Paulinho, você está difícil, muito, muito difícil o contato com o senhor, mas, poxa, que bom que você topou e retomou. Então, meu agradecimento a todos. Aí eu já encerro, terminando a leitura, já peço até que o Val, o nosso mago aqui, o nosso encarnado das tecnologias, já encerre. Então, vamos lá. Adeolinda Rodrigues. Eu queria apenas o direito de esquecer tudo aquilo que fosse da tua carne, tudo aquilo que fosse da tua prosa, tudo aquilo que fosse de ti, mesmo que custasse o preço de esquecer-me, mesmo que fosse o preço dos dias ainda por vir. A tua ausência é a sentença de tudo que me falta, é o que em mim me falta, o que já senti como sendo eu mesmo. No fundo, esquecer-te é como a própria morte. Obrigado. Bate. Obrigado. Fechou, Val? Não estamos mais online.